Um absurdo, o Flamengo ainda não venceu esse ano. 2 jogos e nenhuma vitória. Flamengo perde para o Bangu com a garotada no placar de 2-1 e segue sem vencer na temporada. Vamos falar tudo sobre isso, vamos falar também sobre a venda do Wallace. Isso mesmo, o jogador foi negociado junto ao Bragantino por 10 milhões de euros. Isso mesmo, o jogador inclusive chorou na entrevista coletiva ali na saída do estádio e está se despedindo do Flamengo. E sábado tem Flamengo e Volta Redonda no Raulinho de Oliveira, Estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Beleza? Antes de mais nada, peço encarecidamente a você, meu amigo, minha amiga, botão aqui embaixo, inscreva-se. Inscreva-se no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu joinha, deixa o seu like, que o seu like é muito importante, ajuda demais aqui no nosso conteúdo, do nosso trabalho aqui no canal, beleza? Você está no canal Carioca Rubro Negro e no canal Claudinho Carioca RN. Vamos falar já sobre essa questão toda aí, envolvendo aí a derrota do Flamengo aí. O Flamengo foi derrotado na noite de ontem, jogando no estádio de Moça Bonita, na zona oeste do Rio de Janeiro, em Bangu, né? Mando de campo do time da casa, do Bangu. Bangu saiu na frente pelo placar de 2-0, inclusive. O Flamengo depois conseguiu descontar um gol, um golaço por sinal, mas ficou nisso. O Flamengo não conseguiu obter a vitória, saiu de campo derrotado. 2 jogos no campeonato, inclusive o jogo de ontem é o jogo equivalente à primeira rodada do Campeonato Carioca. O jogo de estreia foi um jogo antecipado da 5ª rodada, onde o Flamengo também empatou no finalzinho ali, gol de cabeça do Iago, quase que perde a partida. O Flamengo agora segue sem vencer no Campeonato Carioca, tem partida importante e decisiva no próximo sábado, novamente numa Raulinho de Oliveira, Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, só que dessa vez contra o time da casa, o próprio Volta Redonda. O Flamengo ainda com a equipe sub-20 vai a campo no próximo sábado enfrentar a equipe do Volta Redonda e tem que vencer de qualquer forma. O Flamengo soma apenas 1 ponto de 6 disputados até o momento, somou apenas 1 ponto na tabela de classificação. É um campeonato curto, é um campeonato muito estreito, e esses 3 primeiros jogos aí que foi acordado que jogaria com o time sub-20, até agora não está dando resultado. Eu particularmente acho que acabou, é o fim da linha para isso aí, é o fim da picada, não tem como ficar iniciando o campeonato aí. A diretoria tem que ver um outro jeito, uma outra maneira de iniciar o campeonato com um time mais forte, porque uma coisa é o sub-20, galera, outra coisa é o profissional. Por mais que esse sub-20 aí tenha experiência, tem títulos importantes e tudo mais, mas eles são garotos, eles são da categoria sub-20. Se botar eles na categoria sub-20, os jogadores na idade deles ali, eles vão arrebentar, como eles fazem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, onde são bicampeões da Libertadores, e também no Mundial, onde são bicampeões. Eles vão arrebentar, só que tratando de profissionais, eles ainda não conseguem segurar a pressão, não conseguem segurar essa responsabilidade de ter que encarar e ter que vencer. Foi o que está acontecendo. No primeiro jogo a gente empatou em 1-1, já nos acréscimos, a gente quase que perde a partida também, jogando lá no Raulinho de Oliveira, na partida de estreia contra a Portuguesa, empatou 1-1. No jogo de ontem ficou bem claro, né? O Flamengo ali não conseguiu desenvolver o seu trabalho, conseguiu jogar, desenvolver um jogo ali e produzir em gols, né? Derrota para o Flamengo. Bangu segue aí os 3 pontos na tabela de classificação, então o Flamengo tem que vencer. O que você achou do jogo de ontem? Você que está me assistindo aí, coloca aqui embaixo nos comentários, na sua opinião, você achou legal, você achou que o Flamengo está certo, tem que jogar com sub-20, ou você acha que não, tá que nem eu, acha que tem que iniciar? Eu acho que tem que iniciar com a equipe principal, tá? Inicia a pré-temporada, inicia um pouco mais antes, enfim, tem que ter um time diferenciado. Joga com os reservas, joga com um time diferenciado, não com a categoria sub-20. Sub-20 é para jogar sub-20. Sub-20 é para jogar copinha. Sub-20 é para jogar dentro da categoria sub-20 e não transferir uma responsabilidade dos profissionais para a categoria sub-20. É o que está acontecendo. E isso é um caso que não é de agora. Isso já vem acontecendo. Inclusive, o ano passado a gente perdeu, se não me engano, para o Nova Iguaçu, perdeu para um outro time também, que eu não lembro agora, acho que o Madureira. A gente perdeu jogando no Nordeste, inclusive,
E isso que acontece. Depois que o time profissional tomou à frente o resto da competição, liderou. É o que vai acontecer agora. O time profissional vai voltar na próxima quarta-feira contra o Vasco da Gama. O Flamengo recebe o time do Vasco e já vai com força máxima, já vai com jogadores ali que estavam de férias, que se apresentaram nessa segunda-feira, já estão treinando no Ninho do Urubu. Inclusive hoje tem treino do Flamengo, tá? Então o técnico Felipe Luiz já vem com força máxima aí na próxima quarta-feira. Antes disso, ainda sábado agora, a gente tem ainda um compromisso dentro do Campeonato Carioca e ainda com a equipe Sub-20. E a equipe Sub-20 tem que vencer. Então, são 3 jogos, aí vai ser um empate, uma derrota e uma vitória. Tem que vencer, para ter um saldo ali mais ou menos positivo, mais ou menos ali em torno de 60% ali de aproveitamento. Porque o time, se perder, vai ficar em situação muito difícil dentro da tabela de classificação. Vai ficar na situação muito complicada para o time profissional ter que disputar lá os clássicos contra o Vasco da Gama, contra o próprio Fluminense e ter que tirar essa desvantagem, né? Vale lembrar que o Campeonato Carioca desse ano é um campeonato mais curto, é um campeonato que começou agora, mais cedo, enfim, tudo pode acontecer. O que você está achando disso? Você achou bom o jogo de ontem? Coloca nos comentários aqui. Você achou que não? Você achou que o time precisa melhorar muito? Eu acho desnecessário fazer esse tipo de coisa. Cada um de nós tem uma visão, tem um jeito de pensar. Eu acho que não tem necessidade de começar a temporada jogando com o Sub-20. Pode começar com o time profissional, começa um pouco mais cedo, dá meia férias. Todo mundo, a gente que é trabalhador, tem meia férias, não precisa ter 30 dias de férias. Tira 15 agora, tira 15 depois, vai ter a Copa do Mundo, vai ter a parada da Copa do Mundo, poder tirar depois essa diferença. Enfim, Flamengo derrotado ontem, uma vergonha, uma vergonha. Todos nós aqui motivados, todos nós aqui acreditando pelo menos numa vitória. Não que seja uma vitória elástica, mas não uma vitória para esculachar o time do Bangu, que o time do Bangu é bom, é um time certo, é um time estruturado. O Bangu tem uma torcida, né, tem uma história, e principalmente jogando em Bangu, jogando no estádio Proletário, em Moça Bonita, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, perdemos, infelizmente, perdemos na noite de ontem, uma vergonha. Fim da linha, não dá para continuar com esse tipo de estratégia de começar o Campeonato Carioca jogando com a Sub-20. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que você acha disso, beleza? Mudando de assunto aqui, quero falar aqui com vocês sobre a negociação envolvendo aí o Wallace Yan. Isso mesmo, o Flamengo negociou o garoto ali, o Wallace Yan, inclusive ele falou na entrevista coletiva ali, na zona mista, na saída do estádio, chorou e tudo mais. Foi vendido ao Bragantino, a Red Bull Bragantino, a SAF do Bragantino comprou o Wallace Yan. Eu achei até barato, hein? 62 milhões de reais. Em euro foi nada mais, nada menos que 10 milhões de euros. O euro está 6,21, 6,22, ou seja, jogador negociado por 10 milhões de euros, 62 milhões de reais. Jogador que vai se apresentar à equipe do Bragantino, vai jogar o resto da temporada lá, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e inclusive o Campeonato Brasileiro. O garoto ali que é uma das promessas do Flamengo, lidado aí como uma das promessas. Inclusive o Wallace Yan foi muito bem aproveitado no Mundial de Clube, fez até gol, fez até um golaço importante ali e tudo mais, negociou. Eu achei que podia esperar e negociar ele melhor, né? Inclusive nessas 2 partidas que teve no Campeonato Brasileiro, Carioca aí, ele não conseguiu converter em gols, perdendo muitos gols. Jogada ontem passou novamente apagado, assim como na primeira partida contra a equipe da Portuguesa. O Wallace Yan não vem, não sei se é a questão toda envolvendo a negociação, porque o atleta fica sabendo, né, o que está acontecendo em questão de negociação, envolvendo ali, porque envolve valores, envolve um monte de situação, ele fica a par. Não sei se isso aí psicologicamente abala ele, dá uma neutralizada, dá uma bugada no atleta, né? E ele, enfim, passou apagado aí nas 2 partidas aí, não convertendo em gol. Um jogador que é acostumado a fazer gols desde a base, um jogador que vem desenvolvendo um excelente trabalho ali
na garotada do Ninho do Urubu, né? Essa é a questão toda, beleza? O que você achou disso? Achou que vendeu bem o Wallace Ian? Coloca aqui nos comentários aqui, é muito importante a sua opinião, beleza? Vou ficando por aqui, mas eu volto, tá? Eu volto a qualquer momento com vocês aqui, trazendo aqui mais informações para você do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Se você chegou até aqui, ó, não se esqueça de se inscrever, botão aqui embaixo, inscreva-se, acione o sino da notificação, dê seu joinha, esse joinha vai ajudar demais aqui no conteúdo. Coloca da onde você está assistindo esse vídeo, de qual cidade, de qual estado, quero conhecer você. Valeu, um forte abraço galera, saudações rubro-negras.